A reforma trabalhista trouxe, desde novembro do ano passado, flexibilização nas negociações entre empresas e trabalhadores e também muitas polêmicas. A reforma também complementou a lei sobre terceirização, que já havia sido objeto de reforma em março de 2017. Em agosto desse ano, o Supremo Tribunal Federal concluiu e proferiu julgamento sobre a terceirização de atividade fim das empresas. Para discutir o assunto e tirar algumas dúvidas, conversamos com a advogada e executiva da Inovativa Executivos Associados, Márcia Makishi. Márcia, seja bem-vinda à Rádio Jovem Pan. Obrigada, Vitória. Bom, Márcia, só para a gente começar a entender, essa terceirização da atividade fim da empresa, qual que é a diferença de uma atividade fim, como ela se diferencia de outras terceirizações? Vamos lá, eu acho que para a gente até falar sobre isso, é importante definir o que é a atividade fim e a atividade meio das empresas, tá? Então, assim, a atividade fim é aquela atividade que diz respeito ao objeto principal da empresa. E a atividade meio é aquilo que a gente chama de atividades periféricas ou atividades auxiliares. Eu acho que exemplificando até fica mais fácil, né? Então você tem, por exemplo, atividade fim numa loja são os vendedores, né? E numa escola são os professores. E já as atividades periféricas, se eu pudesse até te dar um exemplo que visualiza bem, é, por exemplo, você pegar um escritório de advocacia, de advogados, em que os advogados são atividade fim. Já numa indústria, esses mesmos advogados passam a ser uma atividade meio, ou seja, uma atividade auxiliar ou periférica ao objeto principal da empresa. O que foi a grande mudança que aconteceu após a alteração da legislação e que foi validado pelo STF agora no finalzinho de agosto? Foi a possibilidade de terceirizar, ou seja, de contratar serviços de terceiros, inclusive para as atividades sim, para as atividades que são o objeto principal da empresa. Por quê? A jurisprudência já reconhecia, né, a justiça já reconhecia a terceirização, mas somente do que eles chamavam de atividades meio, ou seja, de atividades auxiliares, e nesse caso até principalmente se falava em segurança, alimentação e limpeza. Ah, entendi. E doutora, desculpa, Márcia, Uhum. acho que uma dúvida que se tem também é se essa terceirização pode trazer algum prejuízo para o trabalhador e se ela, como que ela se diferencia do contrato CLT? A terceirização, ela foi reconhecida ou ela foi regulada, tá, para que ela possa trazer uma flexibilidade melhor na relação entre empresa e os profissionais que trabalham lá. Então, assim, é claro que essa flexibilização, ela tem que ser benéfica para as duas partes, porque tem momentos ou situações que demandem um trabalho a contratação de um empregado no modelo CLT, ou situações que possibilitem uma contratação um pouco mais flexível. E aí, quais são essas grandes diferenças? O que a gente diz assim, um empregado contratado na forma tradicional, né, que a gente chama de CLT, ele tem alguns elementos que a gente chama de caracterizadores de um vínculo de emprego. Que elementos são esses? Então, assim, o primeiro deles é a pessoalidade, ou seja, só aquela pessoa, só aquele profissional pode desempenhar aquelas funções. Então, você não tem a possibilidade de substituição nem nada. A habitualidade, quer dizer, que o profissional vai ter que cumprir a carga horária do contratante, né, da empresa contratante. Ele vai ter que respeitar aqueles horários, eventualmente fazer um controle de jornada, cumprir um número X de horas por dia. Subordinação quer dizer o quê? Ele presta contas para a empresa contratante. Ele age de acordo com o direcionamento e ele responde para uma supervisão que é feita pela empresa contratante. E a onerosidade, que é receber benefício, a remuneração, recebe um salário por esse serviço prestado. Quando você tem todos esses elementos, você caracteriza o que a gente chama de uma relação de emprego. Então, mesmo você fala assim, eu vou contratar como serviço, mas eu vou ter todos esses elementos caracterizados naquela relação, na verdade, você está contratando um empregado, ainda que você chame de prestação de serviços, né? Agora, por outro lado, você tem situações em que a empresa precisa de uma flexibilidade maior, que ela permite, eventualmente, que se aquele trabalho não for realizado por aquele profissional,
que a empresa prestadora de serviços pode mandar outro no lugar, que ele tem uma determinada autonomia, que ele não precisa cumprir a carga horária, ou seja, a jornada de trabalho, e sim realizar determinadas atividades, né? Então, assim, você tem outras situações em que se possibilita contratar de uma forma mais flexível, e isso acaba sendo vantajoso para todo mundo. Tá certo. E se o empregado ele tiver algum problema na empresa, a empresa é a terceira que ele terá que procurar, ou é a empresa onde ele está trabalhando? Como que seria esse processo de reclamação do funcionário? Eu acho que isso até é uma dúvida que é importante de ser esclarecida, porque assim, a própria legislação, ela estabelece que a relação entre o profissional e com a empresa prestadora de serviços, ou seja, é ela que contrata e define, orienta e supervisiona o trabalho do profissional. Então, você tem uma empresa prestadora de serviços, prestando serviços numa empresa, toda essa parte de responsabilidade pelo profissional, ela fica com a empresa de prestação de serviços. E daí a importância de você contratar, né, das empresas buscarem uma empresa que seja especializada e confiável, porque assim todo mundo vai se beneficiar dessa melhor eficiência e produtividade. Até porque se o trabalhador está mais seguro com a empresa onde ele é contratado, tudo fica melhor também, né? Sim, sim. E daí a importância de sempre ter isso muito claro. Nessa modalidade de contratação, que é a prestação de serviços, você tem a importância ainda maior de um contrato bem escrito, né, entre o profissional e a empresa, em que você tem ali todas as condições, o que é a obrigação, até onde vai a responsabilidade e atribuição de cada uma das partes, para que tudo fique bem esclarecido. Porque no final do dia, quem vai regular aquela relação vai ser, na maioria dos casos, aquele contrato. Tá certo. Agora, existe uma diferença entre a terceirização e o contrato PJ, né? Que é da pessoa jurídica. Quando o empregado é diretamente uma pessoa jurídica. Qual que é essa diferença aí para o ouvinte ficar mais claro para o ouvinte? Claro. Ó, muitas vezes, né, o que se passou a chamar da tal da pejotização da contratação, ele tem até uma carga negativa até, né, isso. Mas o que é isso? É você contratar um empregado, contratar um profissional como se fosse até um empregado, mas sob um guarda-chuva de uma prestação de serviços, mas você tem várias outras... Então, assim, você está disfarçando uma relação de emprego de prestação de serviços, fazendo isso através daquela figura da pessoa jurídica de uma pessoa só, que por si só não é ilegal, mas que acabou sendo usado muitas vezes para disfarçar uma relação que seria de emprego em uma relação de prestação de serviços. Isso a gente acaba conseguindo enxergar muitas vezes numa análise caso a caso, tá? Então, o que você tem? A gente tem contratar ou empresas formadas por uma pessoa só, principalmente até em algumas regras mais recentes. Então, você tem ali a figura da MEI, da microempresário individual. Isso tudo não é por si só ilegal, muito pelo contrário. Foi uma forma de reconhecer determinadas situações que já existiam na prática. Mas o que acontece? Olhar caso a caso para ter certeza que aqueles elementos que configuram o vínculo de emprego que eu falei antes, né, que da pessoalidade, da habitualidade, da subordinação, não estarão presentes nessa relação de prestação de serviços, até para evitar um risco de questionamento futuro, porque senão se pode ter um reconhecimento posterior pela justiça de que aquilo, na verdade, não era prestação, e sim uma relação de emprego. Então, é muito caso a caso, é muito dependendo da necessidade. Agora, sim, eventualmente você disfarçar uma relação de outra, isso vai dar problema, né? Porque isso pode ser, inclusive, considerado como uma forma de fraude até.
Tá certo, doutora. Desculpa, Márcia. Muito obrigada por ajudar a gente a tirar essas dúvidas, por comentar aqui sobre esse assunto, que é um assunto tão importante aí sobre o futuro aí do trabalhador brasileiro, nesses movimentos de tendências e novos contratos que aparecem aí no mercado de trabalho. Muito obrigada por participar aqui do nosso programa na Rádio Jovem Pan. Eu que te agradeço, Vitória. Muito obrigada, viu?